Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e aqui vou moderar este nosso encontro. Este é o 12º episódio, que tem como tema o mercado e os novos tempos com a aplicação do ISD nas organizações. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O I, Environmental, S, Social e G, Governança. E podemos aqui falar essas expressões em português também, o E representando o A de Ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da ABRE e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. Alexandre Henrique Takano, coordenador de sustentabilidade da Suzano. Muito obrigado, viu, Alexandre, pela presença. Bacana te ver aqui. E o Augusto Roque, founder da Molécula e especialista em ISD. Muito obrigado, viu, professor Augusto? Mais uma vez estamos aqui juntos. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Alexandre, também. Bem-vindos você, Alexandre. Bem-vindo, professor Augusto. Bacana estar com vocês aqui. E agora vamos conversar um pouquinho, né? Começar com você, Alexandre. Se você me, assim, puder iniciar a fala. Se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais da sua especialidade e das atividades da área de sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose. Por favor. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer o convite, professor Lívio, a FIP, também ao sindicato pelo local, pela sessão do local. Obrigado. Os patrocinadores, também é uma honra estar aqui nesse episódio com o Augusto. Acho que vai ser um momento bastante oportuno aqui para a gente discutir um pouquinho sobre as temáticas. Me apresentando, eu sou Alexandre Takano, sou coordenador de sustentabilidade da Suzano. Trazendo um pouquinho, acho que sobre o meu background, eu tenho uma formação base ambiental, e tive a oportunidade de começar a minha carreira dentro da sustentabilidade corporativa. Então, a minha carreira sempre foi pautada na visão de sustentabilidade corporativa, onde eu comecei na Votorantim Cimentos, tive grande parte da minha carreira lá dentro.
e nos últimos 4 a 5 anos eu fiz uma transição de carreira, no qual eu passei pelas áreas de relações com investidores, ainda no Grupo Votorantim, e também na área de crédito no Grupo Citibank. Tá? Atualmente eu estou, né, nessa posição e nesse desafio dentro da Suzano, há pouco menos de 2 anos, com essa visão de finanças sustentáveis. Então, né, justamente essas minhas experiências de mercado financeiro e sustentabilidade acho que me ajudam nesse desafio atual. Então, eu coordeno dentro da estrutura de sustentabilidade a pauta e agenda de finanças sustentáveis, que tem desde uma função mais tradicional e comumente conhecida no mercado, de gestão de índices e ratings e emissões de dívidas atreladas à sustentabilidade, como Sustainability Linked Bonds e Loans que foram emitidos pela Suzano nos anos de 2020 e 2021 e que atualmente, junto com alguns outros Green Bonds passados, já compõem 39% da dívida total da companhia. E também, né, a área também tem outras funções mais de vanguarda, de inovação, sempre com uma visão de trazer e integrar a visão de sustentabilidade dentro dos processos da companhia, sejam eles financeiros, sejam eles estratégicos, sejam eles de tomada de decisão. Muito bacana, Alexandre. E aí, durante a nossa conversa e as questões que a gente for propondo, coloque essas dimensões que você atua de uma forma ampla, fica super à vontade para poder estar expondo esse teu conhecimento e as aplicações ESG dentro da Suzano. Professor Augusto, se apresente também para o nosso público e falem um pouco sobre a sua trajetória profissional e como chegou ao ESG, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer, Lívio, estar com você novamente. Legal. Prazer estar com o Alexandre. Obrigado à FIP, ao sindicato pela oportunidade. Bom, ESG está na veia, né? A partir do momento que a gente nasce com esse olhar social, com esse olhar de preservação, de cuidar, isso é o mais importante. Eu sou founder da Molécula Consultoria, uma consultoria especializada em ESG, voltado também aos aspectos sociais, aos aspectos de bem-estar e felicidade e também de experiência do colaborador. Então, com isso, a gente desenvolve ações e práticas voltadas ao bem-estar, que vem da minha formação, vem da base, vem da história, vem da família, enfim, tudo isso é fundamental, né? Além disso, sou colunista de uma rádio e também sou professor da FIP no curso ESG na prática, junto com o professor Lívio, com o qual eu tenho o prazer de dividir essa bancada. Bacana, Augusto. Então, a gente vai falar mais sobre sustentabilidade, vai falar sobre ESG e entende, eu acho que é bem claro isso, que esta é a pauta do mundo, né? Esse tema está sempre ligado hoje às principais agendas dos líderes empresariais, dos líderes mundiais, dos países. É uma pauta que não deixa de estar presente e vocês veem agora a posse do rei Charles, né? E todo mundo dizendo, e eu tive a honra de estar com ele, né? Em 2012 eu recebi um prêmio durante a Rio+20, como uma das pessoas mais ligadas à questão da sustentabilidade. Eu recebi esse prêmio das mãos da Gisele Bündchen e do Príncipe Charles, aqui na Copacabana Palace, em São Paulo. E nas nossas palestras eu sempre ponho lá uma frase do Príncipe Charles, da sua causa ambiental, né? Então, o tema volta, né? Ele vai e volta, está sempre presente. E hoje as empresas cada vez mais construindo valor à luz do tema sustentabilidade, das práticas ESG. E com isso a gente tendo um entendimento mais adequado. E vocês, enquanto profissionais que estão no dia a dia das organizações, devem perceber esse novo estado de espírito organizacional, que é como eu defino a questão das dimensões ESG e as práticas sustentáveis. E aí, Alexandre, comenta para a gente um pouquinho como é que você avalia a percepção da governança corporativa na Suzano, né? E como este modelo impacta as boas práticas de sustentabilidade no contexto social e, eventualmente, explicar se a Suzano tem um comitê de sustentabilidade. Perfeito, Lívio. Bom, a Suzano ela nasce
Bom, por mais que a Suzano tenha 98 anos de idade, ela passou por um momento de fusão, né, em 2019 da Fibria com a Suzano Papel e Celulose. Então, uma fusão de duas empresas que já tinham um modelo de governança bastante robustos e uma agenda de sustentabilidade também bastante ativa e de vanguarda, né? É importante também falar, né, antes de eu trazer um pouco mais de detalhes, de que a Suzano ela faz parte do novo mercado da B3 e também o programa de ADR nível 2 na New York Stock Exchange, né? Nós temos capital aberto tanto aqui em São Paulo quanto lá em Nova York. E a Suzano ela tem um modelo de governança bastante robusto, né? Composto por comitês, todos eles detalhados e abertos no site de relação com investidores da companhia. Dentro desses comitês existe sim um comitê de sustentabilidade ligado diretamente ao conselho de administração. Bacana. Né? E a importância do tema, né? Exatamente. E liderado pelo presidente do conselho de administração. Tá? Esse comitê ele é composto por 9 membros e sua maioria também é independente. Tá? Trazendo numa linha, também numa visão de sustentabilidade mais operacional, a Suzano também tem uma governança bastante robusta, composta por grupos de trabalho, de maneira a monitorar e a reportar o avanço da companhia através dos compromissos para renovar a vida da empresa, que são as metas de longo prazo da Suzano, com atingimentos em 2025 e 2030. Né? São 15 esses compromissos, alinhados a 10 dos 17 ODS, todos alinhados à matriz de materialidade, que a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais para frente. Né? E são diversos os temas, né? Temas ambientais e temas sociais, que também são organizados, monitorados e reportados através dessa governança. Né? Por último, acho que também é importante ressaltar que a companhia nos últimos anos tem atrelado a remuneração variável dos seus executivos às metas de longo prazo da companhia de sustentabilidade. Então, todos esses 15 compromissos eles são e fazem parte da remuneração variável de pelo menos um diretor executivo da companhia. Parece que essa tem sido uma das, vamos dizer assim, questões que as empresas estão desenvolvendo até para garantir esse cumprimento de metas, né? Põe isso na frente como prática de remuneração dos executivos, né? E a partir daí compromete todo mundo, não é uma meta intangível, tem que ser tangível e todo mundo tem que abraçar a causa, né? Exato. Parece que isso tem sido bastante. Um dos pontos, né, Alexandre, é perceber que o tema ESG na Suzano é transversal. Né? Não é uma caixinha que vai responder para um, para outro. Impacta toda a empresa. Exatamente. E traz esse senso de prioridade também, né? Todo mundo sabe que todas as áreas têm diversos projetos. Você colocar na remuneração variável faz com que a priorização seja a sustentabilidade. Eu tive, como já tinha comentado, uma conversa bacana com o Walter Schalk, que é o presidente da Suzano. E as pessoas, né, quando olham uma empresa de papel e celulose, elas já ficam impactadas externamente, né? Pelo volume de fumaça que saem dos edifícios industriais, né? Então, isso já torna a empresa, tem uma necessidade natural de conversar, de dialogar com o mercado, com a sociedade, para dizer, olha o que eu estou fazendo, né? Porque isso acaba dando uma demonstração também de valor da empresa, suas imagens reputacionais e tudo que ela se compromete a desenvolver. Então é bacana entender todos esses pressupostos que você agora, Alexandre, comentou sobre a Suzano. Augusto, diante da sua atuação profissional, né, como é que você percebe uma maior presença do tema ESG nas organizações? Nos fale um pouquinho sobre isso. O tema ESG é o tema do momento. Por mais que a gente rode dentro das organizações, todas elas estão ligadas ao ESG. E isso vira diferencial competitivo. E isso Brasil afora. A gente que tem uma atuação nível Brasil, no Amazonas, Recife, Sul, não tem uma empresa, não importa o ramo, que não fale de ESG hoje. Então é uma preocupação atrelada ao negócio, ao diferencial competitivo e também à rede de fornecimento. Né? Que muitas vezes o contratante exige cláusulas ou atividades ou práticas de ESG para garantir o fornecimento. Então eu vejo uma grande onda de transformação voltada ao ESG, tanto do ponto de vista de governança quanto do ponto de vista ambiental,
né? Isso como exigência protocolar, e as empresas se preocupando cada vez mais com o ponto de vista social, externo e interno. Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E é bacana o que você está comentando, Augusto, porque, na verdade, eu só abrindo um parênteses aqui, um pouquinho da minha experiência. Eu comecei, Alexandre, a falar sobre sustentabilidade em 2005. Ninguém entendia absolutamente nada. Quando eu era entrevistado, eu falava, primeiro eu preciso explicar para o entrevistador o que significa, senão ele não sabe nem perguntar. Né? Com essa pauta crescente, hoje, da forma que você comentou, Augusto, é perceptível pelo cidadão a influência dos impactos das mudanças climáticas. E essa percepção afeta o que a gente chama o cidadão ESG. Né? Quer dizer, como é que a empresa quer ser ESG se os cidadãos que a compõem, que são seus colaboradores ou o conjunto dos seus stakeholders, também não estão na mesma faixa de sensibilização para atuar nessa dimensão. Né? Então, acho que a gente ganha com essa tua percepção, essa demanda natural de uma pressão externa que vem por ordem global, né? Não dá mais para a gente se afastar disso. Não dá mais para a gente botar uma cortina e dizer, isso não é comigo. Exatamente. Né? E na mesma esfera, na esfera formal, né, a gente tem visto também esses movimentos regulatórios, né, bastante um amadurecimento do mercado como um todo, aí, principalmente do mercado regulatório e mercado financeiro, trazendo aí movimentos e fazendo as empresas também se movimentarem. Esse é um dos pontos, né? A própria linha de crédito hoje, sustentável, ela é muito mais forte do que era antigamente. Isso a gente também comenta na sequência. Mas vamos lá, essa percepção está clara, né? Eu acho que isso ficou bem posto por vocês. Alexandre, na sequência, né? No contexto da dimensão ESG, o que já está aplicado na Suzano quanto à definição da matriz de materialidades? Você citou e agora a gente pode contextualizar um pouco mais. E como as práticas ESG da Suzano impactam seus fornecedores? Porque ela tem uma rede, né? E essa rede de abordagem, como até o professor Augusto comentou, ela se estende para os seus fornecedores. Perfeito. Bom, sobre a matriz de materialidade, a Suzano ela tem, né, uma matriz que é renovada e atualizada, ela foi atualizada no passado. Um processo bastante robusto, acho que conhecido pela maioria dos ouvintes também, de escuta ampla, stakeholders, né, internos, externos, nacionais e internacionais, visando que a Suzano, por mais que seja uma empresa brasileira, os nossos produtos atingem mais de 100 países, né, ao redor do mundo. Então essa matriz ela é gerada e a gente traz um uso muito amplo dessa matriz, né? Não só o que se costuma usar numa visão de disclosure, mas uma visão muito mais aprofundada disso, né? Na utilização desses temas, na forma de forma de direcionar, né, a nossa atuação, né, a nossa priorização e também a nossa estratégia aí através desses compromissos de longo prazo que eu mencionei anteriormente, né? E aí, naturalmente, todo esse direcionamento e essa priorização ela se reflete no engajamento e no relacionamento com os nossos fornecedores. Então, a Suzano ela tem um programa atualmente que a gente chama de RSM, que é o Responsible Supplier Management, ou Gestão Responsável de Fornecedores, né, que busca aí, tem visões de sustentabilidade e embaixo desse guarda-chuva da gestão, talvez tenha três pontos aqui que eu gostaria de trazer. Né? O primeiro é um programa chamado Compras Inclusivas, que tem um foco em DE&I, que é a diversidade, equidade e inclusão, e é um programa que busca justamente fomentar essa temática através aí, de sensibilização e de educação na cadeia de fornecedor quanto a esse tema. Né? Um segundo ponto seriam os programas CDP Água e CDP Mudanças Climáticas. Então, pelo nome dá para ver que é uma parceria com o CDP, no qual a Suzano, através de uma matriz de criticidade, selecionou 100 fornecedores críticos para mudanças climáticas e 100 fornecedores críticos para o tema água, para com que eles reportem ao CDP de forma com que, num processo de médio prazo, nós façamos uma melhora na gestão
desses fornecedores quanto a essas temáticas, aplicação e definição de metas, né, de curto, médio e longo prazo e, consequentemente, melhora da performance desses fornecedores quanto a esses temas. Né? Então, justamente de uma forma a reduzir o impacto e trazer essa sensibilização do tema de sustentabilidade, e mais especificamente nesse projeto ambiental, para a nossa cadeia. Né? E talvez por último também, né, numa visão um pouco mais transversal, a Suzano tem, né, o código de conduta do fornecedor muito alinhado com o código de conduta da Suzano, porém, obviamente, com alguns ajustes, né, da relação fornecedor-cliente, trazendo aí profundidade em alguns temas mais específicos como direitos humanos e aspectos de sustentabilidade mais holísticos. Tá? Alexandre, deixa eu aproveitar o gancho. Na hora que a Suzano traz os compromissos de diversidade, equidade e inclusão na cadeia de valor, né, como que isso impacta a relação com a diversidade, equidade e inclusão interna? Né? Esse é uma grande curiosidade que eu desafio, tenho. Né? E muitas vezes está relacionado à imagem reputacional. Né? E a gente viu diversas organizações que criaram programas voltados, né, a minorias. É muito legal ver a Suzano praticar algo, não estendendo, só, né? não só para dentro, mas fora. Também, né? Tratando do tema, é um tema complexo. Exatamente, ele é um processo de extensão, né? Então, naturalmente, ele começa, né, dentro da companhia, né, fazendo o trabalho dentro de casa. Acho que é importante fazer a lição de casa primeiro. E aí, claramente, a gente dando suporte para a nossa cadeia também. Muito bacana. Enfim, sobre essa temática. Muito bom, Alexandre. Bacana. Augusto, vamos lá. Entendo que da sigla ESG, o G, que é a governança ou a gestão corporativa, é o principal. Sem o G, você não consegue, sem a governança, estabelecer os controles, as normas, os procedimentos, as políticas capazes de determinarem todo o desenvolvimento do contexto da sustentabilidade. Qual a sua avaliação sobre isto? E quais pontos poderão ser destacados na aplicação da governança nas organizações? Bom, a governança é essencial e sem ela, sem um roteiro, sem um cuidado, sem esse olhar crítico, o ESG não funciona. Né? Como o senhor mesmo disse, se não seguir, não começar pela governança, que são as práticas, as regras, os direcionamentos, todo o resto fica insustentável. Né? E a gente está falando de sustentabilidade por si só. O próprio modelo de negócio deixa a desejar justamente nesse ponto. Então, a importância de você ter fornecedores alinhados com a estratégia da organização de ESG, a importância de eu ter os códigos de conduta e ética alinhados, a importância de ter questionários de due diligence, matriz de materialidade, matriz de criticidade, são fundamentais para que a empresa não só respire, como pratique as ações de ESG. Então, se não tiver uma governança controlada, não só pela alta administração, mas por toda a base dos colaboradores, e quando eu falo toda a base dos colaboradores, não é todo mundo, mas que tenha representantes nas suas áreas, que sejam os líderes do bem, vamos dizer assim, ou os líderes ESG, porque eles vão ser os replicadores de tudo aquilo. Né? Eu sempre digo que ESG não é só uma prática de uma área, é uma prática global. E se eu não tiver todo mundo envolvido e engajado com isso, eu não tenho como garantir essa governança. E esse é um dos grandes desafios da empresa, né? Engajar os seus colaboradores para essas práticas. Né? Pois é. E é um desafio que vem assim, eu comunico para fora, é legal, é bonito, é bacana e certo, só que muitas vezes eu esqueço de praticar dentro. Daí a pessoa olha e fala assim, peraí, que empresa é essa aqui que está falando para fora, sendo que eu não estou reconhecendo isso na própria empresa. É isso aí. Então esse é o dilema e a governança tem que agir nisso. Eu tinha, só abrindo um parênteses, me lembrei de uma questão social muito bacana que eu me envolvi anteriormente. Não sei se vocês se lembram de um comercial da Caloi, da velha Caloi, né? Que fazia, na época de dar um presente, o pai ficava diminuía na cadeira porque o filho não tinha uma Caloi, né?
Então, o que aconteceu na Caloi? A Caloi expressava tanto externamente a necessidade de comprar o produto bicicleta, que de repente houve uma revolta interna dos funcionários, porque a maioria dos funcionários que tinham filho não tinham condições de comprar uma bicicleta Caloi para o seu filho. E de repente alguém internamente, provavelmente de recursos humanos, identificou que aquilo estava transbordando de problema. Imediatamente eles tiveram que mudar o foco. Não só manter a propaganda externa, mas trabalhar internamente para que os funcionários tivessem condições de todos adquirirem bicicleta para os seus funcionários, né? Então é importante, né? Você olhar para dentro para poder ganhar, conquistar, ter força, a robustez que você fala bastante, né? Muito bacana. Alexandre, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na Suzano, né? Isso a gente acompanha bastante. Na Suzano, você já tem um inventário de emissões, incluindo inclusive a sua cadeia produtiva? Vocês medem esses impactos? Com certeza. Bom, a Suzano ela produz anualmente seu inventário, né, auditado por terceira parte, né, de uma maneira bastante padrão e sistêmica todos os anos, no primeiro semestre. E a gente separa, né, a gente tem os pontos de vista desse inventário, tanto numa linha de upstream, ou seja, montante, né, uma visão das atividades florestais, da companhia e de seus fornecedores, uma visão das operações industriais, ou seja, para dentro da cerca, né, digamos assim, e também, logicamente, o downstream, que a gente chama de ajusante, né, numa visão muito focada na questão de transporte, né, e cadeia de distribuição. Então, sim, a Suzano tem seu inventário com a abrangência dos escopos 1, 2 e 3. Né? E aí, especificamente a Suzano, os escopos 1 e 3 são os mais representativos comparado aí ao escopo 2. Tá? Olhando numa linha para dentro das operações, a Suzano tem 2 compromissos, né, de longo prazo para redução dos seus impactos relacionados à mudança climática. O primeiro, né, que é uma meta de 2030 de reduzir em 15% a intensidade dos gases de efeito estufa, né, da nossa produção. E a segunda, que é para 2025, que é de remover 40 milhões de toneladas de carbono. Então aí tem uma lente tanto na questão de captura das nossas bases florestais, quanto na questão das emissões aí de escopos 1, 2 e 3. Né? E aí olhando para fora, acho que de novo, né, sempre nessa dinâmica dentro-fora. Então a Suzano tem o programa do CDP Mudanças Climáticas, que eu já comentei na pergunta anterior, mas também a Suzano tem trabalhado numa linha de valoração das externalidades, ou seja, colocar o valor monetário de quais são os impactos da companhia para fora, né? E aí começando com uma visão de capital natural no primeiro momento, projeto ainda em desenvolvimento interno, e posteriormente com uma ambição de expandir isso para um IPNL, né? Que é conhecido como Integrated Profit and Loss, né? Que é de você valorar nos 4 capitais, né? O capital humano, social, financeiro e humano. Muito legal, hein? Muito bacana essa experiência da Suzano, hein? Augusto, também a dimensão S, que é o social, tem grande importância nas organizações. No entanto, a gente muitas vezes percebe que a empresa foca muito mais no ambiental e deixa de lado a questão do social, né? E o Brasil vive hoje um grande arrefecimento dessas práticas, né? Segundo o IDH, segundo todos os indicadores. Esses últimos 3 anos foram muito impactantes para o Brasil, do ponto de vista social, extremamente por conta da pandemia também. Mas a gente vive um problema social no país que é relevante. E as empresas, ao longo do tempo, tiveram sempre um destaque em tentar minimizar através das questões de responsabilidade social corporativa. Como, então, na sua avaliação, aplicar ações sociais no âmbito interno e externo às organizações? Bom, primeiro avaliar qual é o impacto da empresa na comunidade. Né? Esse é um ponto muito importante. A empresa está instalada onde ou vai se instalar onde? Qual que é o impacto? Né? Quem é o público com o qual ela vai se relacionar? Isso externamente. E que impacto que ela vai gerar? Para o bem, vamos dizer assim, e o impacto negativo. Né? Porque ela tem um impacto ambiental, né, etc. E tem um impacto de movimentar toda a comunidade do ponto de vista salarial, de inclusão e tudo mais.
Então, fazer esse mapa é fundamental. E depois começar a absorver internamente as pessoas da comunidade para gerar esse fluxo transitório, né? Que é sair da comunidade e gerar renda para voltar para a comunidade, né, do entorno. Ou seja, você desenvolve toda essa cadeia. Quando a gente olha esse momento, a gente vê que muitas vezes as pessoas estão longe do trabalho. Então elas gastam muito tempo, chegam estressadas, não rendem, e aí as empresas esquecem desse olhar para dentro. E acaba sendo prejudicial à saúde do colaborador, e a gente aí entra em outros casos de saúde mental, burnout, etc. E você não tem o desempenho. E não tendo desempenho, você não tem lucratividade, né? Então é um ponto fundamental, né? Que a gente acaba... que as organizações acabam não percebendo que olhar para dentro e olhar a internalidade, né, e a comunidade onde ela está situada é fundamental para desempenhar seus papéis sociais. Bacana. E agora eu faço uma pergunta tanto para o Alexandre quanto para você. É comum a gente entender a oportunidade de atividades sociais serem integradas a uma visão de voluntarismo interno. Sim. Na Suzano tem algum programa interno de voluntarismo, de voluntários para projetos sociais? Com certeza, Lívia. A gente tem, né, além das ações sociais, de modo geral, né, de projetos de educação voltados para a pobreza, nós temos uma nova operação em construção no Mato Grosso do Sul com todas as atividades, né, de redução dos impactos, né, negativos dessa construção também em Mato Grosso do Sul. Então, além de tudo isso, a gente também tem um programa de voluntariado dentro da organização. Eu não vou ter os números aqui, mas bastante amplo aqui também, tanto para as unidades Fabris quanto para o ambiente corporativo. Bacana. E nessa linha, Augusto, o voluntarismo interno, o programa interno de voluntariado, acaba sendo uma das ferramentas de engajamento, né? Sem dúvida. E aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fui contratado para demitir uma pessoa. O motivo ela faz muita hora extra. Só que ninguém perguntou para ela por que ela fazia hora extra. Então era uma questão de custo, de salário. E no final, né, no processo de desligamento, por que você faz hora extra? Falou, porque o meu sonho é ter a minha casa própria. Isso me derrubou, né? Eu falei, fui falar com a diretoria da empresa, olha, porque o problema não é desempenho, não é preguiça, não é... Pelo contrário, né? É a vontade. A diretoria se sensibilizou e criou um programa de voluntariado onde as pessoas fizeram todo o processo para construir mutirão, para construir casas para os colaboradores que não tinham a sua casa própria ou moravam em situações de risco, etc. Enfim, nunca mais esse rapaz fez hora extra, mas era extremamente grato à empresa. Bacana. E era o primeiro a chegar, saía no horário, né, por conta disso, mas... Bacana. Cumpria, defendia e todo mundo se sensibilizou, né? Virou um ponto Augustão, incrível. Eu vou continuar nessa linha, né? Porque você fala muito de felicidade no trabalho. Sim. Esses programas de voluntarismo, os programas internos de voluntariado, também eu acho que levam um pouco a essa questão da felicidade no trabalho, né? Muito. Chega mais próximo, né? Chega. O senso de pertencimento e o senso de, como eu posso dizer, de acolhida ou de responsabilidade, sabe? Aquilo, poxa, eu fiz a minha parte, eu contribuí. Esse senso, né, que só quem faz tem. É verdade. Gera, fala, poxa, eu estou feliz nesse lugar, porque ele contribui para o bem-estar, não só meu, como do próximo. E é uma coisa que sai da caixinha, né? Sai daquele dia a dia e ele integra uma outra vibe, de repente, né? Isso ganha a gente tem contexto diversos bacana. Programas, né? O Dia de Fazer a Diferença é um deles, né? Quando você coloca a mão na massa e tem a chance de ver a transformação e, poxa, você sente orgulho de pertencer. E quando você sente orgulho de pertencer, você está lá. Você, poxa, tá sol, tá chuva,
você está lá. E o programa de voluntariado ele está num amplo guarda-chuva de propósito, né? Então, avaliando aqui, né, essa mudança de gerações que a gente tem evoluído, e que sustentabilidade também, né, tá de modo geral também está um pouco nesse momento, né, de que as novas gerações querem e buscam trabalhar por propósito, né? Então, programas de voluntariado eles estão dentro desse escopo aí que para as companhias também, olhando numa visão, também, né, tem uma atratividade, né, para talentos aí muito maior do que empresas que não têm. Aliás, a demissão silenciosa, né, que a gente está vivenciando, tem muito dessa falta de propósito. É verdade. Né, de direcionamento que está pegando os jovens e que o ISD ainda não percebeu. O lado social das organizações não perceberam que ele precisa ter esse direcionamento. É verdade. E a partir do momento que isso vai ser muito em breve, até pelas pressões do mercado, pressões financeiras, porque cai o desempenho financeiro da organização, o lado S vai ser muito importante. Né? Hoje a gente tem o Quiet Quitting, né? E o Quiet Firing também, até pelas questões emocionais e tal. Então, as demissões também estão sendo silenciosas. Sem dúvida. Então, são esse pontos ponto é bem importante. Que devem impactar principalmente o resultado financeiro. Isso. Muito bom. Alexandre, tá bom o bate-papo aqui. Alexandre, como a Suzano, nas suas operações, comunica ao mercado estas práticas ESG? A Suzano ainda organiza e publica o relatório de sustentabilidade? E qual o modelo? Perfeito, Lívio. Bom, a Suzano ela tem diversos canais, né, de comunicação quanto à sustentabilidade. Acho que naturalmente os principais são os relatórios anuais, o relatório anual da companhia, né, auditado por terceira parte, né, todo primeiro semestre também a companhia faz essa divulgação, elaborado nos mais diversos standards, princípios necessários, né? Tá falando de GRI, de SASB, IRC e vai embora, né? Acho que são vários. E também nesse mesmo momento de divulgação, a Suzano também tem a Central de Sustentabilidade, que é um site que tem uma abrangência muito mais robusta, de mais de 460 indicadores qualitativos e quantitativos, justamente para, né, atender a todos esses diversos requisitos aí do mercado, né? Além disso, além desses dois métodos mais formais, a Suzano também tem o ESG Call, que é um movimento, um evento, normalmente de 1h30, que é transmitido ao vivo, né, em português, em inglês. A gente fez em 2021 e em 2022, foi agora em junho, no qual a gente consegue aprofundar um pouco mais, também com a priorização da matriz de materialidade, né, sobre os tópicos com uma visão, com uma lente que a gente tente captar tanto por uma visão de investidor, por uma visão de cliente, de comunidades, de ONGs e todos os outros stakeholders que estão conosco. Então, também tem esse canal. E aí, por último, acho que é importante, que é um movimento um pouco mais emergente, mas é que cada vez mais a Suzano tem colocado aspectos de sustentabilidade dentro dos seus disclosures financeiros. Né? Muito pela visão da maturidade da companhia, de entender que a sustentabilidade tem impacto no negócio, e também, naturalmente, os movimentos regulatórios. Né? Estamos falando de SEC, de CVM e também diretamente aqui a União Europeia com o Green Deal e o Taxonomy, que são todos esses movimentos regulatórios que naturalmente vão afetar as companhias de capital aberto, e a Suzano tem se preparado para esses movimentos e essas ondas. E essa preocupação total, né, tendo em vista, ela está com ações na Bolsa de Valores do Brasil e Nova York. Exatamente. Né? Então isso tem que ter esse acompanhamento expressivo para seguir uma linha de percepção do mercado. Né? Exatamente. Muito legal. A pressão dos acionistas também muito forte. Muito né? forte. Porque acaba... Impacta demais. Né? Augusto, eu vou te fazer essa pergunta para você colocar a tua visão, mas também quero deixar o Alexandre falar um pouquinho, porque é a área dele, né? Então vamos ver como é que ele entende desse tema. Augusto, você acredita que a entrada das instituições financeiras no processo de ESG, isso baseado com recursos, com taxas de financiamento diversificadas, diferenciadas, e dos fundos verdes, foram primordiais para fomentar práticas ESG nas empresas? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que a gente tem um mercado hoje que é lucrativo, né, de fornecimento de crédito para as organizações,
a gente vê que tem uma possibilidade de ganho enorme, né, dos dois lados. E se você pega a pequena empresa, por exemplo, né, que muitas vezes fala assim, eu não vou fazer uma ação de ESG, hoje ela tem disponibilidade no mercado e a custos muito baixos, né, desde dos programas de São Paulo, por exemplo, de onde a gente fala, os programas a nível Brasil, a gente tem hoje uma possibilidade de crédito voltado ao ESG. Sim. Então isso é fundamental. E os fundos passam a ser a remuneração, né? Os últimos dados que a gente tem nos mostram que os fundos cresceram 120% de 2020 a 2022. Né? Ou seja, o que antigamente a gente tinha 10, 12, hoje a gente tem, né, muito mais do que isso e muito mais opção para o mercado se relacionar e cobrar as demais empresas dentro da cadeia. Bacana. Só abrir um parênteses, Alexandre, antes de você comentar. Eu sou presidente da Associação Paulista Viva, que é a entidade que cuida da Avenida Paulista e região. E nós desenvolvemos agora, na celebração dos 25 anos da nossa entidade, dos 130 anos da Avenida Paulista, um programa chamado Programa Avenida Paulista Sustentável. Você vai receber uma cartilha hoje ainda. E esse programa inclui várias ações. Nós criamos um conceito do Distrito Sustentável Local, inédito no mundo, para fazer com que todos os stakeholders da Avenida Paulista minimizem as emissões de carbono e essas práticas sejam desenvolvidas à luz de uma metodologia, indicadores, metas, etc. Então, os eixos são eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduo eletroeletrônico, poluição, mobilidade sustentável e educação ambiental. E para essas ações das edificações, é fácil a gente ver. Bom, quero uma eficiência energética aqui, nesse edifício. Eu tenho que renovar meu sistema de ar-condicionado, tenho que renovar meu sistema de iluminação, isso tem custo. E aí eu conversei com 2 bancos da região, Santander e Citi, que imediatamente se organizaram para desenvolver, à luz das suas linhas de financiamento, condições especiais para que essas edificações, que são administradas, né, por administradoras ou tem um prédio único de uma única empresa, tenham condições de estabelecer uma oportunidade de empreender com tecnologia. E isso, no passado, era impossível. Pois é. A gente, imediatamente, ao desenvolver essa fase da sustentabilidade e novas tecnologias, mas isso é investimento, não tenho dinheiro, não tenho condições e tal. Quando o BNDES, e aqui em São Paulo, o Desenvolve SP, e eu tive a oportunidade de desenvolver a linha verde do Desenvolve SP, que são práticas de financiamentos voltados para a sustentabilidade, a coisa começou a mudar, né? Então a gente começa a ver um cenário muito mais promissor, muito mais acessível para as organizações de qualquer porte. Sim. Não tem mais aquela, não tem sim. Você tem condições, é só você se preparar. E é um dinheiro barato, né, Lívio? Um dinheiro barato. E né? que traz compensação, né? Quando você faz um trabalho de eficiência energética, imediatamente você tem uma redução de custo. Você faz o uso racional de água, imediatamente você tem redução de custo de água. Então isso inspira também as empresas, as organizações a se colocarem nessa dimensão. E aí eu vou pegar o gancho, passar a bola para o Alexandre. São 436 indicadores que a Suzano tem. Uhum. Olha a quantidade de dados que são gerados e que contribuem, né, para justamente como que eu vou investir, como que eu vou organizar do ponto de vista financeiro. Exatamente. Trazendo talvez um pouquinho do ponto de vista Suzano, né, na dimensão que ela tem, né, e no ponto de vista do emissor da dívida, né? Então, bom, eu vejo talvez 3 grandes atributos que esse atrelamento à sustentabilidade ao liability management, né, a gestão da dívida da companhia, ela traz, né? O primeiro é um natural e que sempre vem primeiramente à cabeça, que é um reputacional. Acho que naturalmente, acho que não tem como a gente negar. Porém, tem 2 outros pontos. Que o primeiro que é um acesso a um crédito diferenciado,
né? Então, um exemplo disso são os Sustainability Linked Bonds que a Suzano emitiu no segundo semestre de 2021. Esse bond ele foi o segundo do mundo dessa natureza e fez com que a demanda do mercado fosse 9 vezes o valor que a Suzano buscava captar. Essa alta demanda naturalmente faz com que o preço fosse comprimido e a gente tivesse taxas bastante atrativas e totalmente fora da curva de um mercado vanilla, quem diz, né? Que são emissões tradicionais do mercado financeiro. E um terceiro ponto, que é um pouco mais tá um pouco mais debaixo dos panos, mas é a questão do acesso a novos mercados, né? Então tem investidores que que buscam fazer investimentos somente com foco em sustentabilidade. Então esse acesso a novos fundos, a novos investidores, a novos mercados também faz com que todos esses outros, né, esses fatores que eu comentei, eles se amplifiquem, né? E aí, naturalmente, do lado da companhia, você tem que ter uma contrapartida, seja ela através de investimentos em projetos de sustentabilidade, quando a gente está falando de Green Bonds, Social Bonds, Sustainable Bonds, ou, né, uma melhora na performance ao longo do tempo, que é no caso aí dos SLBs e SLLs que eu comentei. Bacana, hein? Então a gente tem aqui uma dimensão bastante ampla dessa percepção financeira e dos fundos na questão da sustentabilidade nos modelos ESG. E aí a gente vai batendo esse papo e a gente nem viu o tempo passar, né? É verdade. Papo bom passa rápido. A gente já está chegando ao final deste nosso episódio e agora eu vou dar um minutinho para vocês fazerem suas considerações finais, por favor. Alexandre Henrique Takano. Primeiro, eu queria agradecer de novo a oportunidade, o convite. Acho que foi um prazer bater esse papo tão rico com vocês. Se eu puder, talvez passar uma mensagem. Eu acho que tem muito do meu pessoal aqui, mas eu vejo um alinhamento da Suzano e também do nosso CEO, o Walter, como você comentou. Sr. Olívio, é a questão de que não só a emergência climática, como a sustentabilidade, ela precisa ser acelerada, mas ela precisa ser acelerada com intencionalidade. Acho que hoje em dia a gente tem visto um movimento de aceleração, porém de uma aceleração muitas vezes não tão, né, autêntica, com a intencionalidade que a gente deveria ter. E com isso a gente tem que, né, com certeza integrar sustentabilidade em todos os processos, e há muitos processos por aí que precisam ter essa lente de sustentabilidade, né? E talvez essa atuação, né, nós como pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos, privados, de não só olhar para dentro, mas justamente, né, fazer a lição de casa, mas também fazer essa alavanca e esse fomento, né, à sustentabilidade perante os stakeholders que estão à nossa volta. Muito legal. Muito obrigado, Takano. Professor Augusto Roque. Bom, a sustentabilidade começa por nós, né? Nós temos que cuidar do nosso planeta. Se a gente não faz a nossa parte, ninguém fará por nós. Então, esse é um ponto principal. A partir do momento que a gente tem essa consciência e dá o primeiro passo, que é o que a gente chama no nosso curso ESG na prática, de atitude sustentável, né? Isso é fundamental. Então, a sustentabilidade, o ESG, vem da prática. E essa prática começa em casa, se expande para as organizações, das organizações se expande para o mercado, para a sociedade. Isso transforma o mundo. E esse é o nosso papel, ser os agentes de transformação desse mundo. Nós estamos aqui, Lívio e Alexandre, com 2 transformadores. E é um prazer estar com vocês, contribuindo dentro desse papo aqui, junto com a FIP. Muito legal, muito bacana. Bom, agora vamos aos agradecimentos, né? Quero agradecer muito a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, a diretoria do Sindiprestem, que nos acolhe aqui neste estúdio, na pessoa do presidente, o Vander Morales, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto, nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro aqui presente, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também em todos os nossos diálogos. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e no YouTube da FIP, e nos canais da ABRE e do Sindiprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados. Vocês foram perfeitos. Perfeitos e dignos do conhecimento sobre o tema
ESG. Muito bacana a presença de vocês. E quero agradecer também a você que nos acompanhou neste Diálogos ESG FIP com o patrocínio da Abre e o apoio do Sindiprestem. Até o próximo episódio.